Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Daiane. Conforme prometido, estou de volta aqui no canal, agora para fazer a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, Geografia, primeiro ano do ensino médio. Pessoal, antes de fazer a correção com vocês, uma dica: assista a minha aula de explicação. Nela eu detalho o que é tempo, o que é clima, ensino de forma detalhada como analisar um climograma e também ensino características de cada uma das zonas climáticas do planeta. Vou deixar um card aqui na parte superior do vídeo, é só clicar nele ou então depois vai lá na descrição do vídeo que terá um link lá também. Mas bora ao que interessa, que agora é a correção das atividades. Questão número 1. A apostila pede para explicarmos a diferença entre clima e tempo. Então, vamos lá, eu coloquei as respostas em vermelho para vocês. Então, o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em um determinado momento, e está sujeito a variações. Não se esqueçam, pessoal, o tempo é passageiro, momentâneo, varia. O clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale a um conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Vou dar o exemplo de novo aqui para vocês se relembrarem a aula de explicação. Se eu falo para vocês, hoje o dia amanheceu nublado, ontem estava ensolarado. Nublado hoje e ensolarado ontem se refere a uma condição atmosférica momentânea, tempo. Agora, se eu falo para vocês que Ponte Nova é um município que apresenta verões sempre muito quentes, eu estou me referindo ao clima, que é uma condição duradoura do ambiente atmosférico ponte-novense. Beleza? Então, aqui está o gabarito. Se quiser, pode dar print para anotar na apostila. Se quiser, pausa o vídeo. Ok? Número 2. Sobre as zonas térmicas da Terra, assinale a alternativa correta. Vamos à letra A. A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares. Até aqui está correto. Porém, em menor intensidade em comparação com as zonas temperadas. Errado. A zona intertropical também tem maior intensidade de raios solares do que as temperadas. E aqui está dizendo que tem menor. Então, há um erro aqui, por isso que eu coloquei em vermelho. Letra B. As zonas temperadas, em um determinado período do ano, registram temperaturas inferiores em relação às zonas polares. Errado. As temperaturas mais baixas do planeta estão nas zonas polares e não nas temperadas. Letra C. Quanto mais próximo uma localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior a sua exposição aos raios solares. O meridiano de Greenwich não tem nada a ver com a exposição aos raios solares, né? Nesse caso, a referência para a exposição aos raios solares seria a linha do Equador e não o meridiano de Greenwich. Então, sobrou para a gente a letra D, ela é a alternativa correta. Vamos ler e observar que não há erro nela. A zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas por se localizar próxima à linha do Equador. Corretíssimo. Zona da Terra onde os raios solares incidem perpendicularmente. Corretíssimo. Significa que forma-se ali um ângulo, praticamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos para o número 3, pessoal. Número 3, sobre a localização das zonas climáticas, responda. Letra A, qual zona climática possui maior biodiversidade? Por quê? Lembrando que nós temos 5 zonas climáticas, zona polar do norte e do sul, zona temperada do norte e do sul e zona intertropical. Tá? Então, qual possui maior biodiversidade? Na zona intertropical. Ou também só chamada de tropical. É a mesma coisa. Por quê? A gente tem que justificar. Pois as condições de luminosidade e precipitação favorecem o desenvolvimento da fauna e da flora. Então, nós temos muita luminosidade e muita precipitação
e é isso que favorece o desenvolvimento da fauna, dos animais e da flora dos vegetais. Então, essa é a letra A. Letra B. Em quais zonas climáticas o Brasil está localizado? Na zona intertropical, a maior parte, quase 98%, se eu não me engano, ou 97%, eu sempre fico em dúvida em relação a isso, e na zona temperada do sul, uma pequena parte, para ser mais específica, os estados que formam a região sul do Brasil, tá bom? Vamos ao número 4, observe o mapa abaixo e responda. O mapinha é esse aqui. Nós temos a seguinte legenda: sol com nuvem, parcialmente nublado. Sol com nuvem e chuva, pancadas de chuva. Somente chuva e nuvem cinza, chuvoso. Temperaturas em vermelho representam a máxima diária, temperaturas em azul representam a mínima diária. Para algumas cidades do território brasileiro, letra A, veja o mapa acima e descreva as cidades com previsão de tempo chuvoso. Então, vamos lá. Quem são elas? Então, nós temos aqui Foz do Iguaçu, tem tempo chuvoso. Nós temos aqui agora Corumbá, com tempo chuvoso. E nós temos também São Paulo, com tempo chuvoso, que foi o que eu grifei aqui no mapa para vocês. Então, Foz do Iguaçu, São Paulo, Corumbá. Letra B, segundo a previsão do tempo acima, qual cidade com a previsão de maior temperatura e qual a de menor temperatura? Então, vamos lá. Maior temperatura tá aqui, ó. Cuiabá, certo? 36 graus. Nós não temos nenhuma outra com tanto. E Corumbá tem 34, mas a maior é Cuiabá mesmo. E nós temos aqui Santa Maria, que tem aqui, para vocês verem aqui, ó, 18 graus, que foi a menor registrada. Nós temos Brasília também com 18. Então, elas estão empatadas, tá bom? Santa Maria e Brasília. Pode colocar aí Brasília, eu coloquei só Santa Maria. Qual a cidade com maior amplitude térmica? Pessoal, não se esqueçam, na aula de explicação eu ensinei, a amplitude térmica é calculada pegando-se a temperatura máxima menos a temperatura mínima registrada. Então, a gente tem que olhar cidade por cidade. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vou fazer com vocês uma, vou pegar Tabatinga. Tabatinga teve máxima de 33 e mínima de 25. Então, 33 menos 25, 8 graus. Então, você tem que fazer a máxima menos a mínima de todas. E aí, quando você fizer a máxima e a mínima de todas, você vai se deparar com essa bonitinha aqui, que é Cuiabá. Essa bonitinha teve a máxima de 36 e a mínima de 24. 36 menos 24 é igual a 12. Essa bonitinha que é Cuiabá teve a maior amplitude, ou seja, a maior variação entre a máxima e a mínima, certo? Então, o gabarito é Cuiabá, 12 graus. Letra D. Os dados apresentados no mapa são referentes ao tempo ou ao clima? Justifique. Tempo, pois apresentam dados sobre as condições momentâneas da atmosfera para o território brasileiro em um determinado dia do ano. Então, quem está acostumado a assistir jornal e ver a previsão do tempo sabe que dia após dia ela sofre variações, tanto na precipitação quanto nas temperaturas diárias, tanto a máxima quanto a mínima. Então, nós estamos falando do tempo, pois são condições momentâneas ou variáveis. Show? Último exercício, caminhando aí para o final da semana. 5. Observe atentamente os dois climogramas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, análise de climograma. O eixo vertical esquerdo está representando a temperatura em graus Celsius, tanto no climograma 1 quanto no climograma 2. O eixo vertical direito
representa a precipitação em milímetros, tanto no climograma 1 quanto no climograma 2. O eixo horizontal representa os meses do ano. Conforme eu ensinei na aula de explicação, colunas indicam precipitação, linha indica temperatura, certo? Então vamos lá. Primeira alternativa. O gráfico 1 representa uma cidade mais chuvosa do que a cidade representada no gráfico 2. Correto? Correto. Observem que janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro, chove muito mais, né? Uma quantidade muito maior no climograma 1 do que no climograma 2. Como que eu vejo isso? Pela altura das colunas. Então, o primeiro parênteses é verdadeiro. O gráfico 1 apresenta grande amplitude térmica. Lembrando que a amplitude térmica é a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Não tem grande amplitude térmica, não. Porque, observem, a maior registrada foi bem próximo de 20. E a menor registrada foi aqui 15 graus. Então, se você tem 19 menos 15, você tem aqui uma amplitude de 4 graus Celsius apenas. Isso não é uma grande amplitude térmica, então é falso. Vamos à letra C. O gráfico 2 apresenta grande amplitude térmica. Aí sim é verdadeiro, vou mostrar para vocês. Olha aqui, a máxima está acima dos 20. Vamos arredondar aqui para 22 graus Celsius. Então, a máxima, 22 graus Celsius, aqui para o mês de julho. E a mínima aqui, ó, a mínima foi dezembro, foi menos de 10 graus Celsius. Vamos arredondar aqui para 8. Então, 22 menos 8, 14 graus Celsius de variação entre máxima e mínima. Então, o gráfico 2 é verdadeiro, que apresenta grande amplitude térmica. Letra D. O gráfico 2 apresenta uma localidade no hemisfério sul. É falso. Por que que é falso? No hemisfério sul, o inverno é o período com as menores temperaturas, certo? E no hemisfério sul, o inverno começa em junho, julho, agosto e setembro. Se você olhar para esse gráfico 2, você vai ver que junho, julho, agosto, setembro são os meses com a maior, né? Com o maior registro de temperatura. Não pode ser no hemisfério sul, porque no hemisfério sul o inverno é aqui e nós teríamos não os maiores índices de temperatura, e sim os menores. Então, aqui, ó, a letra D, o gráfico 2 representa uma localidade localizada no hemisfério sul, é falso. É falso, porque eu sei que ela está no hemisfério norte, porque junho, julho, agosto e setembro equivale ao verão no hemisfério norte, onde temos as maiores temperaturas, que é o que está descrito na letra E. Ela é verdadeira. O gráfico 2 representa uma localidade localizada no hemisfério norte. Verdadeiro, porque eu estou vendo que o período aqui do verão equivale ao meio do ano. Isso acontece no hemisfério norte. Letra F. A variação de temperatura é maior na localidade representada no gráfico 2. Sim, variação de temperatura é a mesma coisa que amplitude. Nós vimos que aqui a variação é de 14 graus Celsius e aqui é de apenas 4 graus Celsius, então aqui é verdadeiro. Letra G. No gráfico 2, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Sim, nós temos chuvas em todos os meses do ano e elas estão com uma quantidade bem próxima, tirando junho, julho e agosto, que tem menores quantidades. Então, verdadeiro. Letra H. Pode-se deduzir que os dados do gráfico 1 representam uma localidade do sertão nordestino
com clima semiárido. Isso é falso. Por quê? O clima semiárido, como o próprio nome diz, é um clima semisseco. Nós não teríamos uma precipitação de quase 400 milímetros em janeiro num clima quase seco, nem muito menos uma precipitação de mais de 300 milímetros em março, mais de 300 milímetros em dezembro num clima semisseco, que seria o clima semiárido. Então, a letra H é falso. Letra I, as chuvas estão melhores distribuídas no gráfico 1. Não é uma verdade. Nós temos mais volume de chuva no gráfico 1, mas ele não está melhor distribuído. Dá para a gente perceber que nós temos um período muito chuvoso, que vai de outubro a abril, e nós temos um período de baixa pluviosidade, que vai de maio até setembro. Então, isso não é uma boa distribuição, então isso é falso. A última, letra J, a temperatura está mais equilibrada, com poucas variações ao longo do gráfico 1. Sim, nós temos menos variações. Aqui, olha como que a linha de temperatura é mais suave. No gráfico 2, não. No gráfico 2, a linha de temperatura ela tem uma grande oscilação aqui no verão, que é o período aqui, lá no hemisfério norte do meio do ano. No nosso caso aqui desse gráfico, desse climograma, nós temos uma linha de temperatura mais suave. Então, isso está certo, é verdadeiro. Ok, pessoal? Um beijo, meus queridos. Até semana que vem com a explicação e correção da semana 4 do PET volume 4 de Geografia. Tchau!